E em novembro, o Parlamento vai discutir e aprovar o Orçamento do Estado num momento extremamente complexo da economia mundial e também da economia nacional. Ao longo desta semana, o Primeiro-Ministro dialogou com os líderes dos partidos para tentar encontrar consensos antes deste documento chegar ao Parlamento. O Jornal de Domingo leu o anexo que sustenta o Orçamento do Estado e deixa alguns números. A Europa duramente atingida pelos altos preços do gás natural, a China onde a volatilidade do setor imobiliário e os problemas causados pela Covid estão a reduzir o crescimento, os Estados Unidos onde os aumentos da taxa de juro começaram a ter efeitos em todo o mundo, alguns condimentos económicos para 2023. Com a recessão económica no horizonte, o Fundo Monetário Internacional já avisou que 2023 vai ser um ano complexo e com a inflação a provocar um tremendo risco, com os efeitos do conflito da Ucrânia a amplificarem os riscos macrofiscais, como é o caso de Cabo Verde. E é neste cenário volátil e incerto que os orçamentos estão a ser desenhados. Aqui em Cabo Verde esperamos que a carga fiscal aumente em alguns impostos, nomeadamente no Imposto Único sobre o Rendimento, aumentos também no IVA e redução nos impostos sobre o consumo. Mas, mesmo perante este cenário, o Governo garante que elaborou um orçamento do Estado que vai priorizar as pessoas e as empresas, relançar a economia e preparar o país para o futuro de maior resiliência e sustentabilidade. Contenção é a palavra de ordem e no orçamento há um dispositivo que limita as viagens ao exterior ao estritamente necessário, que os funcionários do Estado devem fazê-las em classe económica, incluindo os membros do Governo. Olavo Correia diz que a contenção dos gastos é uma reforma na administração pública e dá como exemplo as viagens ao exterior. Eu começo pelas viagens, né? Porque a população faz muitas críticas em relação às viagens. Se nós quisermos soluções para o nosso país, temos de estar nos palcos internacionais. Temos de estar onde as decisões são tomadas. Temos de conhecer os players que ajudam a tomar decisões. Agora, essas viagens devem ser feitas com responsabilidade, com equilíbrio, com moderação, poupando os recursos públicos. Perante um cenário de cortes, a oposição tem criticado a existência de um Estado gordo e tem pedido ao Primeiro-Ministro que reduza o elenco governamental. Mas até agora não há notícias dos lados do Palácio da Várzea sobre mudanças no governo do Ulisses Correia Silva, nem se sabe se a saída de Arlindo do Rosário do Ministério da Saúde vai forçar a uma remodelação governamental. Apesar de sublinhar a contenção de despesas, o orçamento prevê para 2023 aumentos das despesas com o pessoal. No próximo ano, a política de concessão de avales e garantias do Estado vai continuar a suportar as empresas mais necessitadas, respeitando as disposições legais em vigor, como vem expresso no apêndice do orçamento. Com os dados de 2021, até agora, o Governo já deu mais de 24 milhões de contos em avales, 18 milhões para o setor público, com a TACV, a empresa que mais garantias recebeu, com valores que ultrapassam os 4 milhões de contos. Para 2023, o orçamento impõe um teto nos avales de 11 milhões de contos. Para quem tiver dívidas em atraso com as finanças e a segurança social, as dívidas que se encontram em fase de execução fiscal ficam suspensas para serem renegociadas. Os atrasos nunca poderão exceder as 240 prestações. O programa de retoma económica será reforçado com a aceleração da utilização da linha de crédito de 9 milhões de contos, com taxas de juro concessionais de 3,5%, com um período de pagamento de 10 anos. O desemprego disparou com a crise, principalmente junto dos jovens. Para resolver este problema, o orçamento propõe que as pessoas coletivas, enquadradas no regime especial das micro e pequenas empresas ou no regime da contabilidade organizada, celebrem contratos com desempregados de longa duração e o Estado assumirá 50% do pagamento do salário por um período de 1 ano. E quem investe nas startups nos primeiros 5 anos vai ter incentivos fiscais e isenção de alguns impostos de importação, além de outros incentivos. Criamos uma norma no orçamento que vai permitir que jovens que tenham bons projetos, jovens que são responsáveis, que nos garantam um bom modelo de governança do próprio projeto, o Estado, em vez de dar garantia até 80%, porque muitas vezes o jovem não consegue aportar os restantes 20%, vamos dar garantias até 100%. Para além disso, nós temos um programa de startup jovem que é muito importante. Os jovens cabo-verdianos, ao abrigo desse sistema, pagam apenas 5% de imposto. Jovens que estão na praia, em São Vicente e na Ilha do Sal. 5% de imposto. Uma empresa normal paga 22%. Mas para os jovens que estão em ilhas ou municípios com PIB per capita inferior à média,
esses jovens pagam apenas 50%, ou seja, 12,5% do imposto. Vamos dar garantias que podem ir até 100%. Bonificamos os juros, startup jovem, 50%, ou seja, se o jovem negociar com a banca uma taxa de juros de 3,5%, vai pagar 1,75%. Se negociar 4%, paga 2%. 50% paga o Estado de Cabo Verde. Para reduzir as assimetrias, através do Fundo de Financiamento dos Municípios, vai ser criada uma linha de crédito, cujo montante a proposta de lei do orçamento não especifica. As autarquias vão receber deste bolo orçamental mais de 3 milhões e 240 mil contos. Mas fixar a população, levar investidores e turistas para as ilhas, têm que ser criadas formas eficazes de lá chegar. Por isso, na proposta de lei que sustenta o orçamento, está inscrito uma dotação orçamental de 350 mil contos para a mobilidade entre as ilhas, mas não especifica como esta verba será utilizada. No plano social, o orçamento propõe mais de 1 milhão e 228 mil contos de acréscimo em relação à proposta orçamental de 2022, com o documento a destacar o aumento do salário mínimo de 13 para 14 contos, redução do IVA na água e na eletricidade para 8%. A população cabo-verdiana está a envelhecer e para 2023 o orçamento do Estado prevê um acréscimo de pensionistas orçamentado em cerca de 459 mil contos. E para poder financiar a economia, o Governo ficará autorizado a aumentar o endividamento interno em mais de 6 milhões e 600 mil contos. O Estado se compromete a pagar a tempo em 2023 as suas responsabilidades com terceiros e temos também de fazer tudo para que os contribuintes cumpram com o Estado a tempo e atempadamente, para que possamos promover aqui uma cultura de cumprimento. E a nossa obrigação enquanto administração tributária, fazer tudo para combater a fuga, a fraude e a evasão fiscais, aumentando a base tributária, fazendo com que todos paguem e cada um pague menos. Mas também nós temos de trabalhar para reduzir o risco fiscal que vem das empresas públicas e que consomem recursos importantes do orçamento do Estado. Por isso que nós temos de acelerar a agenda de reformas em relação às privatizações, em relação às concessões, mas também em relação à sustentabilidade de um conjunto de empresas públicas que são importantes para o nosso país, mas também e ao mesmo tempo consomem recursos importantes do orçamento do Estado.